Graça e paz, amados. Então vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe as nossas vidas nesta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos em Tua presença, nós a igreja do Senhor, adorando a Ti em espírito e em verdade, porque só Tu és Deus. Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. E o Senhor é o Salvador de nossas vidas. Aprova o Senhor nos amar e nos salvar mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado por Teu Espírito que habita em nós, que é o selo da nossa salvação, que é o consolo bem presente nas nossas horas de angústias. Pai Santo, estamos agora meditando na Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ilumine os nossos corações, para compreendermos a revelação do Senhor para as nossas vidas. Abençoe cada um, cada família, Deus, que está nesta hora Te adorando e que participará desse estudo. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amado, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. Já fizemos 7 encontros, porque a parte 6 foi dividida em 2 partes, em 2 momentos. Você que quiser acompanhar os outros estudos, eles estão postados no canal, meu nome Rômulo Barra, e lá você pode acessá-lo. Tem também os estudos dos anjos, que nós já fizemos. Lembrando os irmãos da igreja, hoje é culto de Santa Ceia, vai ser conforme temos feito desde do início do isolamento. O culto em 2 momentos, às 18 horas, e o outro às 19 horas, vai ser no templo. Corrigindo, o segundo culto às 19h30, em nome do Senhor Jesus. Bem, na primeira parte do estudo, nós vimos que os líderes são escolhidos por Deus. Depois nós vimos que os líderes fazem a obra em dupla, no mínimo de 2 em 2. Nós vimos que o líder ele deve ensinar o Evangelho de Cristo. Vimos que Deus iria operar sinais através dos líderes. Vimos que o Senhor Jesus nos mostra que ministério não é uma profissão. E a última parte do estudo foi dividida em 2 momentos. Nós vimos que o líder ele vive de uma forma digna do reino dos céus. Hoje nós vamos iniciar a parte 7 desse estudo. E vamos ver que os líderes, eles ministram a paz do Senhor sobre as pessoas. Eu tiro essa conclusão da passagem de Mateus 10, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. O Senhor Jesus aqui ele continuou o ensinamento aos discípulos, aos seus apóstolos. No versículo anterior ele tinha dito que os discípulos iriam sair para todas as aldeias, todas as cidades de Israel, e quando eles encontrassem uma casa digna, eles iriam hospedar ali. Foi onde nós vimos que os discípulos devem viver de uma forma digna do reino dos céus. E quando eles entrassem em uma casa, eles iriam saudar essa casa. E a primeira coisa que eles iriam fazer era descer sobre essa casa a paz. Iria ministrar sobre as pessoas a paz. Mas que paz era essa? Era a paz que eles tinham recebido do próprio Cristo. Então esse é um princípio importantíssimo, que nós temos que levar a paz do Senhor sobre a vida das pessoas. E quando eu digo levar a paz do Senhor, não é apenas essa saudação, como nós temos esse costume no meio cristão. Quando nós chegamos em um determinado lar cristão, nós nos cumprimentamos assim: a paz do Senhor, meu irmão. Só quando o Senhor Jesus fala sobre ministrar a paz, vai além dessa saudação. É realmente introduzir sobre essa pessoa, ensinar a ela, levar a ela a receber a verdadeira paz de Deus sobre a sua vida. Então a primeira bênção a ser ministrada sobre a vida de uma pessoa sempre vai ser a paz de Deus.
É lógico que hoje, devido a muitas heresias, muito falsos ensinamentos, alguns líderes têm preocupado em levar as pessoas ao sucesso, levar as pessoas a conquistar dinheiro. Só que isso não é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é levar a paz de Deus sobre os corações. Nada adianta a pessoa ser bem-sucedida em sua vida profissional e não ter paz interior, não ter a paz de Deus em seu coração. Quantos famosos não praticam o autoextermínio ou suicídio? Porque falta-lhe paz. Tem dinheiro, tem fama, mas não tem a paz de Deus no coração. Então nós temos que levar a paz de Deus sobre as pessoas. E para levar a paz de Deus é preciso entender sobre essa doutrina. Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele começa a nos ensinar algo importante. Ele diz assim, o profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele começou a profetizar sobre o Messias. Foi o profeta que mais profetizou sobre a vida do Cristo de Deus. Tanto que o seu livro é chamado por muitos de o quinto evangelho, de tanta precisão que ele teve sobre o ministério de Jesus. E dessas previsões ou dessas profecias, ele diz que o nome de Jesus ele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, mas que Jesus também seria o Príncipe da Paz. Esse é um dos ministérios do Messias, de ser Príncipe da Paz. Jesus veio para isso, para trazer a paz sobre o mundo, sobre os seus, sobre a sua igreja, sobre os seus eleitos, porque ele é o Príncipe da Paz. É isso que ele faz. Ele tira todo o terror, todo o temor dos corações, da alma, e ministra a sua paz. Uma vez que Jesus está na vida de uma pessoa, não importa o seu exterior, não importa se ele está em meio a um vendaval, não importa se o mar está agitado, não importa se a guerra está reinando, mas ele sempre permanecerá com a paz no seu coração, porque Jesus, o Príncipe da Paz, agora habita na vida desta pessoa. Então o primeiro passo a entender de como levar a paz sobre a vida das pessoas é levá-las ao conhecimento de Cristo, porque sem Jesus não há paz, sem Jesus não há verdadeira paz. O mundo acha que para haver paz é o local com ausência de guerra ou com ausência de enfermidades. Podemos estar em uma ilha onde não tem guerra, onde não tem enfermidades, mas se não tiver Jesus, o homem não encontrará a verdadeira paz. A verdadeira paz está apenas na pessoa do Senhor Jesus, do Príncipe da Paz. O próprio Cristo, após a sua ressurreição, Evangelho de João capítulo 20, versículo 19, ele diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha a importância que o Espírito Santo dá sobre essa doutrina. Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas os apóstolos ainda não o tinham visto. Ele tinha aparecido apenas para algumas pessoas. E diz o texto que eles, com medo, eles foram para uma casa, se esconderam. Estavam cheios de pânico, de pavor, de terror, porque Jesus tinha sido morto. Jesus então aparece para os 11, entra dentro da casa, colocou no meio deles. E a primeira coisa, a primeira bênção que Jesus ressurreto ministrou sobre eles, sobre a sua igreja, foi exatamente isso: a paz do Senhor. Jesus chegou e disse: paz seja convosco. E é isso que ele fez conosco, nos deu a sua paz. E é isso que temos que levar para a vida das pessoas: a paz de Deus, a paz que somente Jesus pode conceder.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 48 ao 50, nos mostra como é o processo dessa paz chegar na vida da pessoa. O texto diz assim: Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher pecadora entra, interrompe a reunião e se encontra com Cristo. E disse a ela, o Senhor Jesus: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então essa mulher era uma pecadora, todos daquela comunidade a conheciam. Ela entrou, tocou em Jesus, chorou, enxugou seus pés com seus cabelos. Então Jesus vira para ela, uma vez ela se arrependeu dos seus pecados, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, porque é o Espírito Santo quem a convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E ela se arrepende, e Jesus então ministra sobre ela, a primeira coisa, o perdão. Ele diz: os teus pecados estão perdoados. Após Jesus perdoar os pecados daquela mulher, aí então ele diz: vai-te em paz. A paz que Jesus dá para a vida da pessoa, ela é assim. Primeiramente, o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, para que num segundo momento essa paz seja ministrada sobre as nossas vidas. Aí então pôde dizer aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá? Porque o mundo ele quer trazer a paz agindo no exterior da pessoa. O mundo acha que para que uma pessoa esteja em paz, o seu exterior, o seu derredor tem que estar de forma tranquila, calma. Só que a verdadeira paz vem de Jesus. E ele ministra essa paz não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro ele vem apaziguar a alma, apaziguar o coração. Ele vem consertar o que está destruído interiormente. Por isso que a paz que ele dá é diferente da paz do mundo. O mundo preocupa em consertar o que está ao derredor, achando que isso vai refletir no interior e nunca reflete. Mas pelo contrário, Jesus ele traz essa paz interior, independente do exterior. Uma vez o seu interior estando consertado, sendo transformado, o exterior não importa. Isso não vai interferir na paz que vai estar no seu coração. Por isso, não se turbe o vosso coração, ele disse, nem se atemorize. O primeiro passo é consertar a alma, o coração. É libertar a pessoa do jugo, da escravidão do pecado. Aí a verdadeira paz de Deus vai entrar e a pessoa vai poder se relacionar com Deus em comunhão e desfrutar da verdadeira paz. Primeiro passo então é entender sobre a ira de Deus. Enquanto não entendermos isso, jamais poderemos ministrar a paz sobre a vida das pessoas. Porque a ausência de paz é isso, não é ausência de guerra, não é ausência de enfermidades. A falta de paz, ela existe porque a pessoa está sob a ira de Deus. Ou a pessoa vai estar sob a ira de Deus, ou a pessoa vai estar com a paz de Deus. Uma vez que a pessoa está sob a ira, ela não tem a paz. Uma vez que a pessoa sai de debaixo da ira de Deus, ele vai adentrar sobre a paz de Deus. Mas Deus está irado com o homem? A resposta é a Bíblia quem vai nos mostrar. Salmo 75, versículo 7 e 8 diz: mas Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, absorverão e beberão. O salmista foi claro que Deus é o juiz, é ele quem decide abater e exaltar. E ele faz isso
Porque ele tem um cálice nas suas mãos. E nesse cálice havia um tinto. O vinho tinto ele dá aos que ele exalta, à sua igreja, ao seu povo, quando ele quer. Mas aqueles que não estão sobre a sua eleição, que não estão no meio do seu povo, da sua igreja, que não estão em Cristo, diz o texto que esse cálice contém a ira de Deus, está cheio das escórias do vinho, as impurezas, e Deus dá para beber os ímpios da terra. Então as pessoas que não estão fazendo parte do povo de Deus, que não estão na igreja de Cristo, que não estão na pessoa de Jesus, elas estão sob a ira de Deus. Deus está fazendo elas beberem o cálice que contém essas escórias do vinho. Eles sorverão e beberão, diz o texto. Quando Deus olha para o mundo que está cheio de iniquidade, Ele está derramando sobre esse mundo a sua ira. O texto diz: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Aqui outro texto, o que diz? Que em um determinado momento, Jerusalém estava longe dos caminhos de Deus. E nesse momento, diz, a ira de Deus caiu sobre Jerusalém. E quando a ira de Deus cai, diz o texto que o Senhor deu o seu cálice do seu furor para Jerusalém. Então, nesse momento, quando Deus corrigia Jerusalém, o texto mostra que ela estava bebendo o cálice do furor de Deus. É o mesmo que acontece no Salmo 75. Só que a questão é que no Salmo 75, esse cálice do furor de Deus é derramado sobre os ímpios. Então, uma pessoa que não conhece a Cristo, ela está sob a ira de Deus. Por isso é necessário mostrar essa verdade, para que a pessoa saia de debaixo desta ira, para então encontrar a verdadeira paz na pessoa do Senhor Jesus. O profeta Jeremias também fala um pouco sobre isso. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então, todas as vezes que Deus olha para as nações que ainda não estão em Cristo, a sua ira, o seu furor se acende. Ele derrama o copo do furor da sua ira sobre essas pessoas, sobre essa nação. Esta é a realidade bíblica. Quando Deus olha para esse mundo, para o Brasil, onde acontecem 60 mil homicídios por ano, onde 50 mil mulheres sofrem estupros por ano, onde há centenas de milhares de roubos e assaltos, onde há dezenas de milhares de casos de pedofilia, Deus está irado com a nação. Onde há dezenas de milhares de abortos por ano, Deus derrama o furor da sua ira. Nós temos que mostrar esta verdade para as pessoas, que Deus está irado com o pecado, com o pecador. É isso que a Bíblia está dizendo. E somente em Cristo a ira de Deus será apaziguada. E a pessoa então vai encontrar a paz do Senhor no seu coração. Olha o que o evangelista João diz: aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que João está dizendo? Se a pessoa crê em Jesus, ele vai ter a vida. Se a pessoa não crê em Jesus, ele não tem a vida. E como que ela vai estar? A ira de Deus não vai cair sobre essa pessoa, mas a ira de Deus vai permanecer sobre essa pessoa. Porque a ira de Deus já está sobre ela, porque ela ainda não está em Cristo. Mas quando ela vai para Cristo, ela vai ter a vida. Ela sai da ira de Deus, recebe a paz no coração. Aí ela recebe a vida eterna. Uma vez em Cristo, ela é abraçada pela vida eterna. E uma das dádivas da vida eterna é trazer a paz ao coração, a paz à alma. Por isso Jesus disse aos discípulos: na casa que entrardes, ministra a paz,
Mostra a pessoa ali que Deus está irada com ela, mas através do Filho, elas vão sair da ira de Deus, vão encontrar a vida eterna e vão receber a paz no coração. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Mais uma vez o texto bíblico mostrando que a ira de Deus, ela se manifesta no presente, ela não se manifestará, ela se manifesta sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça. Deus sempre vai estar irado com o pecado, com os atos que as pessoas fazem. Quando ele olha para o mundo político onde há corrupção, ele está irado. Ele vai derramar o furor da sua ira, o cálice que contém a sua ira. É isso que o apóstolo Paulo está nos falando. E por que Deus então está irado com o homem? A filosofia não diz que essas doutrinas humanistas acham que Deus não está irado com o homem. Eles acham que Deus está apaixonado com o homem, que Deus não vive sem o ser humano. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus está irado com o homem. Mas por que Deus está irado com o homem? Romanos 10 dá um mapa, Romanos 3, mostra um mapa de por que Deus está irado com o homem. Ele diz assim, como está escrito, o apóstolo Paulo dizendo, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então o apóstolo já deixa claro, Deus está irado com a humanidade. Por quê? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém justo na terra. Quando olhamos para as pessoas, muitas vezes achamos, fulano, ele é tão bom, ele é uma pessoa justa. Ele pode ser justo dentro da nossa ótica, dentro da visão do homem. Ele pode ser justo nos padrões da nossa sociedade, não aos olhos de Deus. Quando Deus olha para a terra, de nós mesmos, nossos atos, que tem fonte em nós mesmos, ele não vai ver nenhum ato de justiça. O profeta Isaías diz que os nossos melhores atos, que são os nossos atos de justiça, são como o trapo de imundícia aos olhos de Deus. É por isso que Deus está irado conosco, porque não somos justos. Não há um justo sequer. E o apóstolo diz que não há ninguém que entenda as verdades de Deus, dele mesmo. Se Deus não iluminar o nosso entendimento, o homem natural jamais vai entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo diz que não há ninguém que busque a Deus. Como Deus não vai estar irado? Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele sustenta toda a sua criação. E não há ninguém que o busque em espírito e em verdade. Se Deus não agir na vida dessa pessoa, é por isso que Deus está irado com o homem. Diz o texto que todos se extraviaram, todos. Ninguém permaneceu no caminho correto. É por isso que o Espírito Santo tem que vir e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque todos se extraviaram, todos, do menor ao maior. Todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só, nenhuma pessoa consegue fazer o bem dele mesmo. Como Deus não poderia estar irado conosco? Esta é a verdade bíblica. É isso que temos que entender e levar as pessoas a entenderem. E a paz só virá através desse entendimento. Que a pessoa tem que entender que ela não é justa, que ela não faz o bem, que ela está extraviada, longe, perdida, que ela não busca a Deus da forma correta. Então Deus está irado com ela. E só uma forma de sair da ira de Deus é em Cristo. E em Cristo a ira de Deus sai da pessoa e a paz entra. E a pessoa é abraçada pela vida eterna para a glória de Deus. O salmista então ali mostra a natureza humana dessas pessoas que são injustas, que não fazem o bem, que se extraviaram, que não buscam a Deus. Qual é a natureza desses humanos? Ele diz assim, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peções de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Então a pessoa sem Deus, ela é assim. Por isso que Deus está irado com ela. Ela peca
com os lábios, com a boca, no falar. A sua língua é enganosa, a sua boca fala maldição, é amargurada, é uma pessoa sem Deus. O salmista diz que os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Esse é um homem sem Deus, essa é a natureza humana. Ele sempre vai caminhar para o que é mal, para o que é destruidor, para o que traz destruição e miséria para a alma. E ele prossegue: não conhece então o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o salmista ele resume que a natureza humana que está corrompida não conhece o caminho da paz. É o que estamos falando. Uma pessoa injusta, que não faz o bem, que se extraviou dos caminhos de Deus, cuja língua é enganosa, cujos pés correm para derramar o sangue. Essa pessoa que não tem o temor de Deus nos seus olhos, ela não conhece o caminho da paz. Não tem como ela viver em paz, porque ela está sob a ira de Deus. São coisas antagônicas, a paz de Deus e a ira de Deus. Não tem como ter as duas coisas. Eu estou sob a ira de Deus e tenho paz. Não é impossível. A verdadeira paz só vem quando saímos de debaixo dessa ira. E ela só sai mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o que Paulo diz aos Romanos. Ele mostra isso no capítulo 3. Como a igreja poderia ficar atônita, atemorizada, achando que ainda estava sob a ira de Deus? Paulo, então, no capítulo 5, ele traz que o antídoto já foi ministrado a eles. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos justificados, arrependemos dos pecados, recebemos a justificação por Cristo, que somos justificados nele. Ele que fez o sacrifício, que nos justificou diante de Deus. Uma vez justificados, temos paz com Deus, por Cristo Jesus. Era isso que os discípulos iriam fazer, chegar numa casa e descer sobre ela a paz. Como assim? Não é apenas a saudação, é mostrar aos moradores: hoje vocês estão sob a ira de Deus, mas vocês podem ser justificados diante de Deus em Cristo Jesus. Então, nesse momento, após serem justificados, vocês vão ter paz com Deus. E é essa paz que temos que levar para o mundo, para as pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Por que a paz está em Cristo? Porque ela foi comprada por Jesus. Se Deus está irado, alguém tinha que pagar para que essa ira fosse aplacada, apaziguada. E quem fez isso? O Senhor Jesus. Isaías 53:5 ele diz sobre o Senhor Jesus: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, oh aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então alguém tinha que ser castigado para que a paz viesse sobre as nossas vidas. E quem que foi ferido? Quem que foi moído por nossas transgressões e nossas iniquidades? O Senhor Jesus. Então ele sofreu esse castigo para que a paz de Deus viesse sobre nós. Então a paz foi comprada por Cristo. Por isso só conseguimos ter a verdadeira paz nele, porque foi ele quem a adquiriu, a conquistou por sua igreja, por seus filhos. Lucas 22:42 diz assim o texto, dizendo: Pai, o Senhor Jesus dizendo: se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui Jesus estava no Getsemane, quando ele comprou a nossa paz, quando ele estava para ser moído por nossas transgressões e ferido por nossas iniquidades. Nesse momento ele dizia a Deus, então, que ele tinha um cálice que ele tinha que beber. E qual é esse cálice? É aquele cálice do Salmo 75, que tinha o furor de Deus, que tinha a ira de Deus. O cálice que era para nós tomarmos, Jesus tomou no nosso lugar.
Ele tomou o cálice que tinha a ira de Deus e comprou a paz para mim, para você, para a sua igreja. E é essa paz que temos que ministrar sobre as pessoas. Uma vez que recebemos essa paz, agora então temos plenas condições de viver em paz com os homens. Por isso, o autor aos Hebreus diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes o cristão pega apenas a segunda parte, segue a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é fundamental. Temos que seguir a santificação. Mas agora também temos que seguir a paz com todos, porque estamos em paz com Deus. Não estamos mais sob a ira do Senhor. Jesus comprou essa paz por nós. Ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Portanto, devemos seguir a paz com todos. É inaceitável, inadmissível um cristão não viver em paz com as pessoas. Porque agora ele tem paz interior. Ele tem paz em seu coração. Então, no que cabe ao cristão, ele tem que viver em paz com as pessoas, em paz na sua família, em paz na sua vizinhança, em paz no local de trabalho. Ele não pode ser a fonte de contendas. Ele não pode ser o pivô dos desentendimentos. O cristão não, porque ele tem que viver em paz com os homens, porque agora a paz foi ministrada sobre a sua vida. É que Paulo diz em Romanos 12, 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, no que diz respeito a mim, eu vou viver em paz com todos. A paz não pode ser rompida no relacionamento entre mim e uma outra pessoa por minha causa, jamais. Porque hoje eu tenho a paz no meu coração. Então essa parte, queridos, da paz do Senhor, ela é fundamental. Nós temos que ministrá-la sobre a vida das pessoas. Mas para isso as pessoas têm que entender que elas estão sob a ira de Deus. E somente saindo da ira de Deus que elas vão receber a paz de Deus. E essa paz vai ser possível porque Jesus comprou-a por nós, bebendo o cálice de Deus, da ira de Deus, no nosso lugar. Recebemos essa paz e agora devemos viver em paz com as outras pessoas. O texto, o Senhor Jesus também agora nos mostra que os líderes, ao serem enviados, eles também seriam como ovelhas no meio de lobos. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Primeiramente, o Senhor Jesus aqui está nos mostrando que os líderes são ovelhas, que os líderes serão enviados para fora do aprisco e que os líderes estarão no meio de lobos. Então são três verdades aqui que o Senhor nos mostra dentro dessa passagem. A primeira então é que os líderes também são ovelhas. Hoje isso parece que não entrou no entendimento de muito pastor. Ele esquece que ele também é ovelha de Cristo. Alguns acham que as responsabilidades das ovelhas não cabem mais para suas vidas particulares, não. Isso é só para a ovelha. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu não preciso fazer isso. Muito pelo contrário. Não importa a função que você exerça, você ainda é uma ovelha de Cristo. Apesar das responsabilidades e dos direitos, os líderes são ovelhas de Cristo. Mas isso, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente às vezes não consegue enxergar isso na vida de muito líder cristão. Uma das responsabilidades da ovelha é não abandonar a sua congregação. Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é de costume
de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Bem, quantos líderes que eu vejo que pegam esse texto e ensinam para as suas igrejas, dizendo para as ovelhas de Cristo que estão sob as suas responsabilidades: vocês não podem abandonar a congregação, tem que vir para os cultos, tem que vir para as reuniões. Isso é verdade. Nenhum cristão deve abandonar a sua congregação. Nenhuma ovelha de Cristo deve abandonar a sua congregação. Mas todos somos ovelhas. Tem muitos pastores hoje, muitos líderes, que abandonam as suas congregações. Quantos pregadores que não vão mais em cultos? Que só vai no culto quando ele vai pregar. Ele não participa mais de escola bíblica, quando ele não for o professor. Ele não vai em culto de oração. Ele não vai num culto quando ele não está escalado para pregar. Ele simplesmente abandona a sua congregação. Ele acha que isso não é mais um requisito para ele, porque ele é líder. Muito pelo contrário, ele continua sendo ovelha de Cristo. Você que faz parte do ministério de louvor da sua igreja, você ainda é ovelha de Cristo. Se você não está escalado por louvor, vá para o culto da mesma forma. Você ainda é ovelha de Cristo. Você tem que estar presente nas escolas bíblicas dominical. Você tem que estar presente nos cultos de oração. Você não pode abandonar a sua congregação, porque você é uma ovelha de Cristo. Ter cobertura de oração. O texto diz assim, Efésios 6, 18 e 19: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Todos nós sabemos da importância da oração na vida do crente. Todos nós sabemos que temos que orar sem cessar. Todos nós sabemos que temos que buscar a Deus em oração. E que temos que orar uns pelos outros. Temos que estar sob cobertura de oração. Isso é fundamental. Eu tenho que orar por você, você tem que orar por mim. O próprio texto diz que temos que vigiar nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo. E no final ele diz: e por mim. Ele pediu à igreja para estar orando por ele. Ele tinha que estar sob uma cobertura de oração. Porque ele entendia e sabia que ele também era ovelha. Ele era apóstolo, mas em primeiro lugar ele era uma ovelha de Cristo. Tem muito pastor que acha que é vergonhoso pedir oração. Tem muito líder que acha que é sinal de fraqueza pedir um irmão para orar por ele. Quantas vezes estamos em um culto, o pregador chama todo mundo lá na frente para orar, diz: eu vou orar por todo mundo. E os líderes da igreja ficam nos bancos, achando que eles não precisam estar lá na frente para receber a oração. Muito pelo contrário. Todas as vezes que tiver alguém orando, vá para que a pessoa ore por você, porque temos que estar sob uma cobertura de oração, porque somos ovelhas de Cristo. Um texto que esclarece muito bem isso é Êxodo 17, 12. Diz assim: porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Israel estava numa luta, numa guerra, e Moisés foi para um monte. Todas as vezes que Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando as suas mãos abaixavam, Israel começava a perder a guerra. Então o que fez Arão e Hur? Sentaram Moisés e cada um segurou suas mãos, um de um lado, um de outro. E Moisés conseguiu ficar com as mãos erguidas. E assim Israel prevaleceu e venceu aquela guerra. Ora, Moisés era o legislador. Ele conversava com Deus face a face, mas precisou de cobertura de oração, de pessoas o sustentarem, ficarem ali o ajudando. É isso, líder. É isso que deve acontecer, pastor. É isso que deve acontecer, presbítero. É isso que deve acontecer, evangelista. É isso que deve acontecer, ministério de louvor. As pessoas têm que nos sustentar com oração.
porque somos ovelhas de Cristo. Ser admoestado quando necessário. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Paulo então diz aqui, como em outras passagens, que nós cristãos devemos nos admoestar uns aos outros. Isso é necessário, essa disciplina mútua, essa exortação mútua. Sempre o irmão exortando o outro, irmão. O irmão está falha aqui, a Bíblia diz isso. Isso é saudável. Só que tem muito líder que acha que essa admoestação é só entre membros. Que ninguém pode vir e admoestar, uma vez que ele é líder. Eu sou um diácono. O irmão não tem nenhum cargo na igreja que quis me exortar, isso não pode. Quis me dar uma admoestação, isso não pode. Como que não pode? Você é uma ovelha de Cristo. 1 Timóteo 5, 19, 20, que o apóstolo diz: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Paulo aqui deixou claro que mesmo um ancião, um presbítero, se for necessário, ele tem que ser repreendido, tem que ser exortado, tem que ser admoestado. Por quê? Porque ele também é ovelha de Cristo. Uma outra função das ovelhas, ofertar na obra de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É um texto lindo, onde a Bíblia nos mostra que nós, cristãos, contribuímos financeiramente para a obra de Deus. Ele diz que cada um contribua segundo o propósito no coração. Tem que haver contribuição, segundo cada um propõe em seu próprio coração. Não é um terceiro que vai propor o valor da sua contribuição. Não, essa contribuição vai vir do seu próprio coração, mas ela tem que existir. Tem que ser uma contribuição não com tristeza. Você não vai contribuir triste. Não, mas tem que ser com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas essa função é para quem? É para a igreja, para as ovelhas de Cristo. E Jesus diz que os líderes são ovelhas. Então o líder também tem que ofertar na obra de Deus. Quantas vezes você vê alguns lugares, alguns líderes que pedem ofertas milionárias, pedem os irmãos da igreja para ofertar carros, mas eles mesmos não ofertam os seus próprios. Esses mesmos pastores que pedem o irmão para trazer para o altar o carro, não colocam os carros deles no altar. Ora, eles também não são ovelhas de Cristo? É responsabilidade de todos nós. O líder continua sendo ovelha de Cristo. Então ele continua ofertando na obra de Deus. Atos 4, 36 e 37 nos mostra isso. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Coisa linda. A igreja, diz o capítulo 4 de Atos, que aqueles que tinham propriedade vendiam e traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Tem um exemplo disso de Ananias e Safira. Venderam a propriedade e trouxeram o dinheiro aos apóstolos. Lógico que lá eles erraram, no sentido de reter parte do dinheiro e levou para os apóstolos uma outra parte, dizendo que era a totalidade. Mas eles ofertaram, os membros faziam aquilo. Mas não apenas os membros, toda a igreja, inclusive os líderes. Barnabé, ele é chamado também de apóstolo. Ele era o pastor na igreja de Antioquia. Ele que chamou Paulo para trabalhar lá, foi missionário junto com Paulo. Ele era um líder na igreja de Cristo, mas ele ofertava. Ele vendeu uma propriedade que ele tinha, mesmo sendo missionário, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um apóstolo, ele ofertava na obra de Deus. Por quê? Ele era ovelha de Cristo. E por fim, uma ovelha ouve a voz de Cristo. João 10, 27 diz:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então Jesus foi claro, ele continua falando com as suas ovelhas. Ele continua ministrando em nossos corações. E Hebreus lhe diz, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então Cristo fala ao coração da sua igreja, fala ao coração das suas ovelhas. E as ovelhas não devem endurecer o coração. Mas há muito líder que não mais ouve a voz de Cristo, porque eles acham que isso é só para a ovelha. Não, isso eu não faço mais, eu já amadureci, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou líder, eu agora sou uma pessoa experiente. E deixa de ouvir a voz de Deus. Você pode exercer o presidente no seu ministério, mas você ainda é ovelha de Cristo. Você ainda é uma ovelha, e como ovelha, você tem que ouvir a voz do seu pastor. Bem, além de ser ovelha, Jesus diz que esses líderes seriam enviados para fora do curral das ovelhas. João 10, versículo 4 diz, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então Jesus mostra que os líderes são ovelhas e que ele diz que eles seriam enviados. Enviados por quê? Para fora do curral das ovelhas. O curral é um local de descanso. Amanheceu o dia, o pastor tira as ovelhas do curral, leva elas para fora. E é isso que o líder tem que fazer, ter um olhar para fora. Ele fala com as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas pelo nome, mas o Rei da Glória sempre vai levá-las para fora do curral. Tem muito líder que tem um olhar só para dentro do curral. Mas Jesus disse que ele iria levar as suas ovelhas para fora. Todas as suas ovelhas. Inclusive os líderes, nós temos que ter um olhar para fora. A igreja, ela tem dois olhares, um olhar para dentro, que são os ministérios de edificação, pregações de edificação, escola bíblica, dominical, culto de oração, culto de adoração a Deus. O ministério do diaconato é um ministério voltado a olhar para dentro, mas temos que ter um olhar para fora também, principalmente os líderes, porque Jesus nos leva para fora do curral. Deus sempre fez isso. Enviou seus filhos para fora, ter um olhar para os de fora. No Antigo Testamento, os profetas foram enviados por Deus para fazerem a sua obra. Isaías 6,8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus demonstrou ao profeta Isaías que ele iria enviá-lo. Deus sempre envia os seus líderes. Ele não deixa esse líder parado, mas ele é enviado, tem que ter esse olhar para fora. Jeremias não foi diferente, Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O texto não diz, a Israel te dei por profeta, não, mas as nações. Que Deus iria enviá-lo, era para Jeremias ter um olhar para fora. Deus iria tirá-lo também do curral. As ovelhas de Cristo são enviadas, os líderes são enviados para fora do curral. Ezequiel 2,3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. A Ezequiel, Deus falou a mesma coisa. Eu vou te enviar a Israel, mas também às nações rebeldes. Ele ia ter esse olhar para dentro do curral, Israel, e olhar para fora, para as nações. É isso que Deus faz conosco. Cada líder tem que ter um olhar para fora. Não importa o ministério que exercemos na igreja. Você é diácono, tem um olhar para dentro em relação ao ministério do diaconato, mas tem que ter um olhar para fora também, porque Jesus vai te enviar. Você faz parte do ministério de louvor, seu olhar para dentro,
trazer o louvor na igreja de Cristo, mas tem que ter um olhar para fora. Jesus também te envia. Assim como os profetas eram enviados, os líderes também são. Essa é a verdade de Deus. Ser enviado é ter o olhar para fora do curral. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então temos que fazer discípulos de todas as nações. É olhar para fora. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E por todo o mundo. Nós temos que pregar em todo o mundo. É o olhar para fora. É o ser enviado. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. É o olhar para fora da igreja. O texto diz que eles não cessavam de ensinar, é o olhar para dentro, e de anunciar, o olhar para fora. A igreja ia nas casas dos crentes, ia na casa dos não crentes. Na casa dos crentes ensinavam, aquele culto de edificação. Na casa dos não crentes, eles anunciavam a Jesus. O olhar para fora é o ser enviado. E por fim Jesus disse que eles eram ovelhas, seriam enviados e estariam no meio de lobos. Essa é uma verdade incontestável. Não tem como fugir dessa verdade. Vamos ser enviados no meio de lobos. É o Senhor Jesus quem diz. Como entender essa questão do ser lobo na igreja? Quem serão os lobos? João 10:12 nos mostra: mas o mercenário, e que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Aqui Jesus diz que o lobo realiza duas coisas contra as ovelhas de Cristo. Ele arrebata as ovelhas e ele dispersa as ovelhas. Então os líderes seriam enviados para o meio de lobos, para o meio de pessoas que iriam tentar arrebatar as igrejas e de pessoas que iriam tentar dispersar as ovelhas de Cristo. Por isso muitas vezes alguns líderes não entendem. Eu faço a obra de Deus, sempre aparece um que tenta atrapalhar, que tenta tirar as pessoas. É o lobo. O lobo sempre vai tentar fazer isso, vai tentar arrebatar as pessoas e tentar dispersar as ovelhas de Cristo. Primeiramente temos que entender que o lobo arrebata as ovelhas da posse do mercenário, mas nunca da propriedade do pastor. É o que o Senhor Jesus diz. Aquele que não é pastor, aquele que não é dono das ovelhas, ele vê o lobo e foge. Então o lobo vem e arrebata as ovelhas da posse do mercenário. Mas o lobo nunca vai arrebatar a ovelha da propriedade do pastor. Nunca vai nos arrancar das mãos de Cristo. É o que o texto diz, João 10:12. Mas o mercenário vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. Só que o Senhor Jesus diz em João 10:28: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O lobo não conseguirá arrebatar as ovelhas da mão de Cristo. Ele vai arrebatar da posse dos mercenários. Isso vai trazer sérias consequências para as ovelhas. Muitas aflições, muitas tribulações, muitos sofrimentos. Mas o lobo nunca vai conseguir arrebatar as ovelhas da propriedade, das mãos de Cristo, da presença do seu Salvador. Arrebatando então as ovelhas. Como o lobo arrebata as ovelhas? Mateus 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então o lobo, ele arrebata a ovelha da posse do mercenário, não da propriedade do pastor, utilizando de hipocrisia, porque ele vem vestido de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele usa de hipocrisia. Como assim? O versículo 16 explica: porque seus frutos
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então são pessoas que estão no nosso meio usando de hipocrisia. Os frutos demonstram que não são ovelhas. Cuidado, líder, com essas pessoas, porque elas vão tentar arrebatar as ovelhas, elas vão tentar danificar as ovelhas, elas vão usar de hipocrisia e elas vão usar de falsos ensinamentos, porque são falsos profetas, diz o Mateus 7,15. Atos 20, Paulo também diz: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Então, outro método que o lobo usa para arrebatar as ovelhas são os falsos ensinamentos. São aqueles ensinamentos, principalmente, que são ministrados para atraírem os discípulos após eles mesmos. São pessoas que querem vir e querem trazer um ensinamento para as ovelhas que vai tirá-las daquele lugar e segui-los. Por isso que às vezes os pregadores coaches que têm aparecido hoje em dia trazem mensagens de autoajuda, que massageiam o ego, tentando atrair os discípulos após si, com esses falsos ensinamentos. São lobos cruéis que têm aparecido na igreja de Cristo. Ele já nos alertou sobre isso, já nos mostrou que nós encontraríamos isso no nosso ministério. Pessoas, lobos cruéis, que iriam dispersar, arrebatar as ovelhas com falsos ensinamentos, tentando levar as ovelhas após si mesmos. 2 Timóteo 4,3, Paulo novamente fala: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, coceiros nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então o texto é claro, que as pessoas iriam seguir falsos ensinamentos, porque não suportariam a sã doutrina. Então apareceriam lobos que iriam trazer falsos ensinamentos e as pessoas iriam segui-los. E além de arrebatar, o lobo vai dispersar as ovelhas. Como as ovelhas são dispersas? Atos 8:1. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Então as perseguições dispersam as ovelhas. Então o lobo, ele vai trazer perseguição sobre as ovelhas para dispersá-las. Mateus 26:31. Então Jesus lhes disse: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus nos enviaria no meio de lobo. E o que o lobo faz? Ele também dispersa as ovelhas. Como? Produzindo perseguição. Então, líder, mostre as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo sob o seu ministério, que perseguição virão sobre nós. Lutas é para crente, é para cristão. Então a igreja tem que entender isso, para que quando as perseguições vierem, não nos dispersemos. Mas infelizmente as pessoas hoje estão preparadas para viver um mundo de Alice no País das Maravilhas, no mundo da perfeição, onde não há luta, onde não há tribulação, mas a realidade vem, as perseguições surgem e as ovelhas então estão dispersas. Muitas vezes por falha da própria liderança, que não ensinou a verdade de Cristo. Então nós vamos ficar por aqui. Vimos duas verdades nesta manhã: que os líderes têm que ministrar a paz de Deus sobre a vida das pessoas, mas nunca se esqueça, o líder é enviado como ovelha no meio do lobo. Então o líder ele permanece como ovelha, o líder ele é enviado,
e muitas vezes vai estar no meio de lobo. É o próprio Senhor Jesus que nos ensinou essa verdade. Medite nela e deixe essa verdade enraigar em seu coração, frutificar em sua vida, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.